Então, a gente vai começar comentando a correção, tá? Eu vou pôr aqui na tela. Cadê essa correção? Peraí, só um minuto. Deixa eu pôr aqui na tela. Isso aqui. Isso. Então, a correção tá aqui, né? Uhum. Bom, olha só. Então, eu tinha pedido para vocês assistirem o filme, né? A Dama e o Vagabundo. Você gostou do filme? Sim. Muito bonitinho, né? E aqui, então, o primeiro exercício traz um texto sobre o filme, mas ele está em fora de ordem, né? Os parágrafos aqui. E também pediu para vocês completarem com o substantivo que desse certo. Por quê? A partir de hoje, a gente vai começar a ver sobre flexão do substantivo, que é como o substantivo ele se adapta para concordar, né, com a oração que ele está inserido. Então, vamos ver aqui. Vocês precisavam apenas colocar, primeiro vamos fazer aqui a parte do substantivo. Ver o que dava certo. Dama é uma. Dama, você já assistiu o filme, você sabe o quê? Que é uma cadelinha, né? Não dá certo colocar cachorrinho, nem cadelinhas também. Dama é uma cadelinhas. Não dá certo, porque olha só, dama está no singular e no feminino. Então, a palavra aqui que dá certo seria uma palavra no singular e no feminino. Dama é uma cadelinha que vive em uma casa. Vive em uma casa também, não teria lógica. Enorme. Cheia dos cuidados aqui. Peraí, deixa eu só expor mudo aqui. Cheia dos cuidados, porque olha só, por que tem que ser no plural? Porque dos está no plural. Então aqui, cheia dos cuidados ficaria estranho. De seus, olha só, seus, que é esse pronome aqui possessivo, está no plural. Então, a palavra que vem depois dele também deveria estar no plural. Donos ou donas? Aí você assistiu o filme, você sabe que era um homem e uma mulher, certo? Por isso que eu disse que vocês precisavam assistir ao filme. Já vagabundo vive nas ruas. Tem que ser no plural, porque olha só, a palavrinha que veio antes aqui também está no plural. Perigosas de Londres. E aí você viu que esse é o terceiro parágrafo, né? Sim. Você já corrigiu também. Continuando. Mais tarde, deixa eu diminuir aqui. Mais tarde, a dama e o vagabundo vão morar com os donos de dama e eles têm alguns lindos filhotes. Tem que ser também no plural. Entre eles, um esperto. Olha só, você viu que está no singular e no masculino. Então, deve ser o quê? Cachorrinho. Chamado Banzé, que quer morar nas ruas, também no plural. Olha só, se o nas está no plural, o que vem após ele também tem que estar no plural. Em busca da sonhada liberdade, né? Aqui liberdade não daria certo, porque sonhada está o quê? No singular. Esse é o sexto parágrafo. Você acertou a sequência? Sim. A Dama e o Vagabundo é uma magnífica animação, né? Aqui também daria certo colocar desenho. No caso, esse termo animação, ele é mais técnico, tá? No sentido de que é um desenho em que ele é animado em quadros, né? De Walt Disney. Sim. Mas magnífico magnífica tinha que ser no masculino, né? Isso, porque tá magnífica, certo? Assim, tô só falando que ele também poderia ser um desenho, né? Se aqui tivesse um magnífico, muito bem. É porque esses dois termos aqui tá certo para falar. A gente usa mais a palavra desenho, né? Mas o termo técnico que eles usam é animação. É isso que eu tô. Então, esse é o primeiro parágrafo. É o que inicia o texto. Lá, ela se apaixona por Vagabundo, um dos cães, né? Um dos cão, não tem sentido, um dos cães, que ajudam a enfrentar as grandes
Então, aqui tá no plural também, dificuldades. Esse é o 5º parágrafo. O desenho conta olha só, singular, história de 2 simpáticos, olha só, dois é plural, então tem que ser cachorros, né? Porque como tem um masculino e um feminino, você sabe que o masculino se sobrepõe. De raças diferentes. Uma Cocker Spaniel, que é aquela que tem o pelo bem lisinho, né? E um vira-lata, que no caso é o vagabundo. Esse é o 2º parágrafo. Mesmo depois de tantos anos, a animação é sucesso ainda hoje nas telas do cinema. Esse é o 7º parágrafo. Encerrando aqui com o 4º parágrafo. Pouco depois que a amável dona, a amável está no singular, então dona tem que estar no singular também. De dama ganha um bebê, uma tia que tem 2 gatos, 2 vai ser o quê? No plural e no masculino, siameses. Se muda para casa e dama foge para a rua. Então, muito fácil, né? Preencher. Você conseguiu acertar? Sim. Que bom, então. A2. Como foi possível descobrir se as palavras que faltavam estavam no singular ou no plural, no masculino ou no feminino? Como que você conseguiu? Essa resposta você responde oralmente para mim. Eu prestei atenção, né? Nas palavras que acompanhavam, não é? Sim. Então tá. Vamos continuar aqui. Agora, então, a gente vai falar sobre essa flexão do substantivo. A gente vai falar de vários tipos de flexão, tá? Vamos ver aqui. O primeiro tipo de flexão, olha só, nós temos a palavra aluna e alunas. Então, aqui eu tenho flexão de número, porque primeiro eu tenho só uma, depois eu vou ter 2, né? 2. Girafa, uma, fêmea, né? A girafa. Girafa, fêmea. Não existe o girafa, né? Para você diferenciar, a língua portuguesa tem algumas exceções. No caso da girafa, é uma girafa fêmea e girafa macho. Porque a palavra girafa, ela não vai variar no masculino ou no feminino, tá? Isso aqui é só um exemplo de uma exceção. Vamos ver agora. Então, o primeiro tipo de variação que a gente tem é o de gênero, que é esse masculino ou feminino, né? Gênero é isso. Bom, olha só. De gênero, então, os substantivos, eles são sempre precedidos pelos artigos que vocês lembram, né? Já de ter estudado. Artigo definido e artigo indefinido. Então, se é masculino, vai ser o, os, um ou uns. Exemplo. O gato lambeu o bebê. Então, gato é substantivo masculino e bebê, substantivo também masculino. Embora você possa, né, colocar, eu já vi aqui algumas exceções de A, bebê. Agora, aqui só voltando. Se eu pedir para você assim, ó, passe essa oração para o feminino, como que ela ficaria? A gata lambeu a bebê. Tá? Então, aqui é só você trocar o artigo. E aqui, bebê fica do mesmo jeito, mas o gato não. Vamos ver para o próximo. Olha só, existem alguns substantivos que são biformes, ou seja, eles têm 2 formas, né? Olha só, eles têm 2 formas para indicar o gênero, que é o que eu disse. Gato, gata, cantor, cantora, prefeito, prefeita. Isso é o mais comum na língua portuguesa. A maioria dos substantivos, eles são biformes. Alguns não são, né? Que são esses aqui. Mas alguns são uniformes, que eles têm apenas uma única forma para masculino e para feminino. Eu dei aqui exemplo. Zebra. Então, tem a zebra fêmea e a zebra macho, igual girafa. A girafa fêmea e a girafa macho. Pianista. O pianista ou a pianista. Nesse caso, o que vai indicar se é masculino ou feminino é o artigo que vem antes dele, tá? Estudante, da mesma forma. A estudante, Ana Clara. O estudante, João Vitor.
A palavra, o substantivo é o mesmo. O que vai mudar é só o artigo que vem antes dele. Bom, nós temos alguns substantivos que são comuns de 2 gêneros, que é isso que eu disse para vocês aqui, né? O que vai mudar para você saber se é masculino ou feminino é o artigo que vem antes, às vezes um adjetivo que vem depois, ou às vezes também um pronome que vem antes. Exemplo, o motorista ou a motorista. Você vai saber, no caso aqui você soube que é masculino pelo artigo o, e você sabe que é feminino pelo artigo a, né? Mas a palavra, o substantivo é o mesmo para os dois. Nós temos os substantivos sobrecomuns, que é, olha só, o artigo, o adjetivo, o pronome que acompanham o substantivo não sofrem mudança. A vítima do assalto desmaiou. Tá vendo que a vítima é um homem? Eu não posso colocar o vítima do assalto, porque por mais que ele seja masculino, que ele seja homem, essa palavra aqui, vítima, ela não aceita artigo masculino antes, então tem que prevalecer, tem que ficar do mesmo jeito. Nesse caso aqui, não tem como você diferenciar se é homem ou se é mulher, se é masculino ou se é feminino. Olha só. A testemunha foi ao tribunal. Aqui você vê que a testemunha, na verdade, é um homem, é masculino. Mas eu não posso falar o testemunha foi ao tribunal, porque testemunha é um substantivo que não aceita artigo masculino também antes dele, tá? Isso acontece bastante na língua portuguesa. Nós temos os substantivos epicenos, né, que a gente acrescenta macho ou fêmea para determinar o sexo, que é o caso da girafa. No caso também do papagaio, macho e fêmea, e da barata, macho e fêmea. O papagaio, a palavra papagaio é masculino, sempre. Então, se for feminino, né, no caso, a espécie, eu tenho que colocar a fêmea na frente, igual girafa. Da mesma forma, a barata. A barata é substantivo sempre feminino, mas se for o caso de ser macho, eu tenho que colocar aqui na frente, então, para eu saber a diferença. E perceba que a maioria desses substantivos epicenos, eles vão ser nomes de espécies animais, tá? Isso é muito comum no reino animal. Bom, agora vamos falar da flexão de número. Número é isso, singular, que é só um, e plural, que é 2 ou mais. Isso aqui vocês já sabem, né? Assim, já estudaram bastante tempo. O gás, o animal, o cidadão, o pãozinho, o lápis, o tórax. Aqui eu tenho todos os substantivos no singular. Bom, plural de substantivos compostos é uma dúvida que, né, a gente tem quando vai escrever. Como que eu vou escrever esses substantivos no plural? Amor perfeito, colhi alguns amores perfeitos. Quando for aqui substantivo seguido de adjetivo, os dois vão para o plural. Guarda-chuva, eles deixaram os guarda-chuvas. Percebam que só o chuva foi para o plural. Guarda vem o quê? Do verbo guardar. Toda vez que for verbo, o verbo não vai para o plural, tá? Fica só a segunda palavra. Bom, o grau do substantivo a gente ainda vai estudar. Deixa eu ver. Vou passar aqui. Então, aqui, o que a gente quer hoje é diferenciar isso, então. O quê? A flexão de número, que é singular ou plural. A flexão de gênero, que é masculino. E o quê? E feminino, tá? Então, assim, essas regrinhas de plural, de substantivo composto, a gente vai ver em sala quando a gente voltar, tá? Hoje, eu quero só que você diferencie isso, esse tipo